Capítulo 533, Problema 1. Luta. Lit zumbou. Estava guardando minhas forças e fazendo alguns experimentos. Encontrar um monstro revertido é uma oportunidade rara. Eu só queria ver do que eles eram capazes. Lit havia aprendido o suficiente sobre magia para saber que, desde que entendesse os princípios subjacentes às chamadas habilidades inatas, ele poderia encontrar uma maneira de replicá-las e adicioná-las ao seu arsenal. Experimentos. Ratpak ecoou, engolindo um pedaço de saliva. A palavra trouxe à memória inúmeras experiências desagradáveis. Mestre, você ervilhas em uma vagem. Você ainda não respondeu à minha pergunta final. Lit empurrou a ponta do guardião contra a garganta de Ratpak. Por que eu deveria libertar seu mestre? Que uso eu tenho para ele? Talvez você possa matar todos. Ratpak lambeu os lábios novamente. Talvez você possa quebrar o dispositivo do mestre, mas você pode fazer os dois. Você mata, mas eles voltam. Quanto mais perto você chegar do dispositivo, mais rápido eles retornam. O mestre pode desligar o dispositivo com um dedo. Mestre é seu mestre. Ratpak fazia pouco sentido, mas Lit considerava que ainda tinha razão. Se este mestre tivesse sido uma presença tranquila por tanto tempo, não havia razão para ele causar problemas, enquanto o mesmo não poderia ser dito de seus servos rebeldes. Por que eu deveria perder tempo quebrando bloqueios e matrizes se ele pode simplesmente passar por eles com um toque de seus interruptores? Além disso, explorar todo o complexo levaria meses, enquanto tenho dias, na melhor das hipóteses, antes que o exército envie reforços para me ajudar. Lit não podia permitir que o laboratório subterrâneo fosse descoberto. O reino pegaria as coisas boas e deixaria as migalhas para ele. Se este mestre estiver disposto a me compensar por meus problemas, vou conseguir o que quero sem perder meu tempo. Caso contrário, sempre posso matá-lo ou prendi-lo novamente e testar minha sorte com as portas. Mas primeiro as coisas mais importantes. Este seu mestre faz experiências com abominações também. Ele é o mestre? O título era tão banal que era provável que fossem duas pessoas diferentes, mas Lit preferia ter certeza de com quem ele iria lidar. Experimentos mestre em qualquer coisa. Ratpak suspirou enquanto ainda mais memórias ruins ressurgiam. Ser morto-vivo não significava ser poupado da dor. Minha capa de covarde feita de pele de abominação. Suas palavras fizeram Lit abrir os olhos de surpresa. Pelo que ele sabia, abominações não tinham pele. Ele tocou as roupas de Ratpak, usando o revigoramento para observar seu pseudonúcleo. Entendi, mas vou fazer algumas anotações, só para garantir. A memória de Solos era inigualável, mas ela também podia acessar a de Lit como se fosse uma biblioteca. Confuso e caótico, mas depois de tantos anos, ela sabia o que fazer. Não, quero dizer, ele ajuda os abominações. Ele trabalha com eles. Lit tentou ser mais claro. Não. O mestre ajuda apenas a si mesmo. Master funciona apenas com Ratpak. Eu assistente. A criatura disse com uma voz orgulhosa. Então abra caminho. Lit concordou. Tenha cuidado, devemos nos mover despercebidos. Eu quero evitar brigas inúteis. Ratpak conhecia o complexo subterrâneo como a palma de sua mão, enquanto Lit podia detectar inimigos de longe com visão da vida. Reunindo seus recursos, a dupla alcançou rapidamente os níveis inferiores do laboratório. Ao longo do caminho, Lit perguntou a Ratpak o que os vários signos significavam para alcançar uma compreensão básica da língua antiga. Apenas no caso de as coisas com o mestre azedarem ele tiver que explorar por conta própria. Ratpak ficou irritado com suas perguntas, mas não se atreveu a desagradar Lit. A criatura precisava do Ranger tanto quanto ele tinha medo dele. Cada vez que eram forçados a lutar, Lit ia com tudo, matando unidades inteiras de monstros poderosos em um piscar de olhos. No momento em que os monstros perceberam que estavam sendo atacados, eles já estavam mortos. Ratpak não gostava do humano porque o lembrava muito do mestre. Os sentidos de mortos-vivos de Ratpak podiam ouvir o coração de Lit batendo como se eles estivessem apenas dando um passeio.
Mesmo estando cercados por todos os lados por inimigos, não havia suor em seu corpo nem emoção em seus movimentos. Andar ao seu lado foi exatamente como quando ele acompanhou o mestre antes de sua queda. Ratpak teve a impressão de ser um rato montado nas costas de um dragão. Quando eles alcançaram o 8º andar subterrâneo, a criatura sinalizou para Lito parar. Nós chegamos. O problema está aqui. Ratpak apontou para as muitas portas reforçadas ao longo dos corredores. Cada cômodo era maior do que os dos outros andares e era envolvido por vários arranjos exclusivos. O que está armazenado nos níveis inferiores? Lita esperava que a prisão ficasse no último andar, pois quanto mais fundo eles iam, mais forte se tornava a aura mágica que os detectou. Coisas ruins. Coisas horríveis. Ratpak estremeceu. Domine as experiências de amor e odeia os fracassos. Ele sempre destrói falhas, mas algumas das quais não consegue se livrar. Ou porque eles não morrem ou porque são muito valiosos. Essas lojas mestras abaixo, onde a matriz os mantém em outro espaço pronto para desabar. Graças a todas as suas perguntas sobre os sinais de trânsito que encontraram ao longo do caminho, Lita entendeu para que servia cada andar. O andar terra era uma área de armazenamento de equipamentos não mágicos, o equivalente a um armário de vassouras. Os aposentos do mestre ocupavam todo o primeiro andar subterrâneo, enquanto os aposentos dos empregados ficavam no segundo. Lito ficou surpreso ao ver como alguém podia ser tão vaidoso a ponto de tomar para si o mesmo espaço que 1000 lacaios ocupavam. O 3º e o 4º andares subterrâneos eram o laboratório, o 5º era o depósito de ingredientes, o 6º era o tesouro e o 7º era uma mina de prata. De acordo com Ratpak, seu mestre escolheu a coluna quebrada como sua residência por causa dos ricos veios de prata que ele descobriu. Era a única maneira de satisfazer sua necessidade pelo metal precioso sem a necessidade de um fornecedor externo. É normal que essas portas sejam abertas. Lita apontou para a porta destrancada de algumas celas. Ele já sabia a resposta, já que o dono do laboratório era o tipo de cara que fechava até o depósito de produtos de limpeza. Não, Ratpak assobiou. Danka e Osmori devem tê-los libertado. Eles estão desesperados para buscar a ajuda de quem possa substituí-los. Solos, você pode ver o que tem dentro? A visão da vida é turva por todos os bloqueios e matrizes que envolvem as celas. As portas devem ser feitas de prata maciça, porque eu nunca vi tantos feitiços enfiados dentro de um único objeto. Lita adoraria dar uma olhada em seus núcleos com revigoramento, mas eles foram infundidos com muitos feitiços mortais, e ele já tinha muito o que fazer. Lita já havia planejado invadir o tesouro e o depósito de ingredientes antes de pedir reforços se as coisas dessem errado. Desculpe, mas sentido de mana é inútil aqui. Todo o chão é tão claro que é como olhar para o sol. Um exército inteiro de despertos poderia se esconder atrás de uma esquina e eu nem os notaria. Essas portas são simplesmente uau. Cada uma das portas tinha um cristal de mana azul do tamanho de um punho em seus 4 cantos e um círculo mágico diferente formado por pequenos cristais de mana roxos do tamanho de uma noz. Graças à visão da vida, Lita pôde ver que cada centímetro de sua superfície estava coberto por runas místicas. Espere um minuto, Lita saiu de seu devaneio. Como eles abriram essas portas? Eles são assistentes mestres, assim como o Ratpak. Eles têm códigos para todas as portas. O 8º andar é para espécimes. Se você pode abrir a gaiola do seu mestre, para que você precisa de mim? Você é realmente surdo. Eu preciso que você lide com o problema. Ratpak sussurrou enquanto apontava para o próximo corredor à direita. Lita espiou por trás da esquina, notando um balor montando guarda na frente da porta mais complexa que eles encontraram até agora. A criatura tinha mais de 2,5 metros de altura, com um corpo humanoide coberto por pequenas escamas cor de sangue. Sua cabeça tinha 3 olhos dispostos em uma linha vertical. Um vermelho estava no meio de sua testa, um preto estava bem acima do nariz e um azul estava entre o lábio inferior e o queixo. 3 conjuntos de chifres pretos curvados emergiram de sua cabeça, maçãs do rosto e lados do queixo.
Sua maciça parte superior do corpo estava completamente exposta e parecia ser composta apenas de músculos protuberantes. Suas pernas eram articuladas ao contrário, como as de um gato, e cobertas por uma armadura negra que só deixava expostas as garras que se estendiam dos dedos dos pés e calcanhar. Duas asas membranosas vermelhas flamejantes estavam dobradas ao redor de seu pescoço, quase parecendo um manto. Isso não é problema, é um valor. Lita amaldiçoou Ratpak com um sussurro. Você está errado. Ele se autodenomina Troublescamos, o feroz, mas o mestre o chama de encrenca porque ele escapou 3 vezes antes que o mestre pudesse encontrar uma porta adequada para contê-lo. O problema odeia os experimentos do mestre e odeia ainda mais o mestre. Lit ignorou as divagações de Ratpak e preparou um conjunto de feitiços de acordo com as informações que tinha sobre Balas e sua completa paranoia. Apesar de sua aparência, eles não eram demônios. De acordo com a tradição, antes de sua queda eles tinham 6 olhos, um para cada elemento e coloridos de acordo. Seus olhos garantiam o domínio de todos os elementos, mas também eram seu ponto fraco. Perder um olho significava perder o elemento correspondente e uma vez que a magia não fluía através de seus corpos, eles eram incapazes de misturar diferentes elementos, deixando-os presos com o equivalente à magia de nível 4. Após a queda, Balos poderia ter de 1 a 3 olhos, enquanto os outros foram supostamente fundidos dentro de seus corpos pela tentativa fracassada de evoluir e forçar o mana a fluir livremente. Algum conselho? Lit nunca havia enfrentado um, mas podia ver através do visão da vida que a vitalidade da criatura era parecida com a de Scarlet, a Scorpicore. Felizmente, seu fluxo de mana era muito pior do que o do Senhor da Floresta. Se ele não estivesse na frente daquela porta talvez. Lit ficou pasmo com o palavrão de Solos. Estou quase cego, então aceite minhas palavras com cautela. O Balor parece ter 4 núcleos de mana. Um ciano brilhante em seu lugar normal, logo abaixo do plexo solar, e 3 verdes dentro dos olhos. Entendi. A boa notícia é que ele não pode usar magia de luz, então se eu conseguir destruir um ou mais de seus olhos, ele não poderá regenerá-los. Lita havia terminado seus preparativos. Ele estava prestes a entrar no corredor quando sentiu Ratpak puxando sua perna. O mestre me disse que ele tem fraquezas, que até Ratpak pode enfrentá-lo se eu usar proteções mágicas. O mestre deu para Ratpak deu para você. A pequena criatura tirou de seu bolso um feixe de algemas ligadas a vários envelopes, que na verdade eram do tamanho de um bolso. Não fazia sentido para Lit, ainda mais porque, de acordo com visão da vida, eles não eram encantados. O que isso deveria ser? Ele perguntou. Não é óbvio? É uma cota de malha. Ratpak estufou o peito de orgulho enquanto Lit abria um dos envelopes. Se você está lendo isso, você não é o idiota que sempre pensei que fosse. Feliz Dia da Morte, Zolgrich. Lit não teve tempo a perder explicando ao idiota o que era um trocadilho, então ele devolveu o presente e se lançou contra o problema enquanto infundido com todos os elementos. O Balor não deu nenhum sinal de estar surpreso com o ataque repentino. O olho do meio de Troublescamos se inflamou com mana e o que parecia ser uma cimitarra de 2 mãos feita de fumaça preta apareceu em sua mão direita. Para a surpresa de Lit, o guardião se chocou contra a fumaça preta e o impacto repentino o desequilibrou, permitindo que o Balor o enviasse voando com apenas um movimento de seu pulso. Como isso é possível? A magia das trevas deve ser etérea. Eu esperava que ele tentasse trocar golpes. Que diabos? Só então Lit percebeu que o olho azul estava aceso também, o que significa que a espada era composta de gelo preto. Parece que Balos pode misturar elementos, afinal Lit interiormente amaldiçoou o autor do bestiário do exército, pois o olho vermelho também foi incendiado com mana, gerando um pilar de chama ciano que preencheram todo o corredor, deixando Lit sem saída. Lit se encerrou dentro de um enorme caixão de gelo para se proteger e selar o corredor. Seus próprios feitiços não podiam prejudicá-lo exatamente como as chamas do Balor não tiveram efeito em seu lançador depois de ricochetear na barreira inimiga.
Logo o fogo consumiu todo o ar do corredor, forçando o feitiço a desaparecer, o olho vermelho a se fechar e o balor a cair de joelhos ofegando por oxigênio. O olho roxo da criatura iluminou-se novamente, desencadeando um pilar de escuridão tão poderoso que as matrizes que protegiam o laboratório tornaram-se visíveis ao olho nu, enquanto impediam o feitiço de balor de transformar as paredes em escombros. Suas posições agora estavam invertidas. Lid ficou preso dentro do gelo, assim como o balor ficou preso no pequeno corredor um segundo atrás. Para não perder sua vida, Lid foi forçado a perder sua vantagem e quebrar o gelo para ficar em segurança. O ar fresco encheu o corredor e os pulmões de Balor enquanto ele desdobrava suas asas para perseguir seu oponente. Troublescamus voou em um padrão espiral, para evitar que Lid de prever sua trajetória e usar magia dimensional para apunhalá-lo pelas costas. Ao contrário de suas expectativas, nenhum ataque aconteceu até que ele alcançou o entroncamento onde os dois corredores se encontravam. Só então ele percebeu que havia caído em uma armadilha. Lid sabia que a destreza física de seu inimigo estava muito acima da sua. Ele havia considerado o uso de matrizes de selagem de feitiço, mas elas prejudicariam a única vantagem que ele tinha. Matrizes funcionam nos dois sentidos, afetando seu lançador junto com seu alvo. Portanto, ele decidiu ficar a uma distância segura e jogar com inteligência. Duas zonas da morte estavam esperando por Troublescamus, uma de cada lado da junção. Os feitiços de escuridão se assemelhavam a duas pequenas nuvens de tempestade, que envolveram completamente os corredores enquanto convergiam para o Balor. Troublescamus explodiu em uma gargalhada selvagem e abriu o olho do meio novamente. Um segundo pilar de escuridão colidiu com a zona da morte de Lid com tal violência que todo o corredor tremeu e todas as matrizes que protegiam as celas tornaram-se visíveis. Lid ficou surpreso ao ver como um simples núcleo cianos poderia emitir tanta energia sem um momento de aviso prévio. Sua surpresa só aumentou quando, mesmo sendo alimentado por seu núcleo azul e impulsionado por um fluxo contínuo de mana, a zona da morte foi dominada pelo pilar preto. Capítulo 534, Problema 2. Graças à visão da vida, Lid pôde ver que cada centímetro de sua superfície estava coberto por runas místicas. Espere um minuto. Lid saiu de seu devaneio. Como eles abriram essas portas? Eles são assistentes mestres, assim como o Ratpak. Eles têm códigos para todas as portas. O oitavo andar é para espécimes. Se você pôde abrir a gaiola do seu mestre, para que você precisa de mim? Você é realmente surdo. Eu preciso que você lide com o problema. Ratpak sussurrou enquanto apontava para o próximo corredor à direita. Lid espiou por trás da esquina, notando um Balor montando guarda na frente da porta mais complexa que eles encontraram até agora. A criatura tinha mais de 2,5 metros de altura, com um corpo humanoide coberto por pequenas escamas cor de sangue. Sua cabeça tinha 3 olhos dispostos em uma linha vertical. Um vermelho estava no meio de sua testa, um preto estava bem acima do nariz e um azul estava entre o lábio inferior e o queixo. 3 conjuntos de chifres pretos curvados emergiram de sua cabeça, maçãs do rosto e lados do queixo. Sua maciça parte superior do corpo estava completamente exposta e parecia ser composta apenas de músculos protuberantes. Suas pernas eram articuladas ao contrário, como as de um gato, e cobertas por uma armadura negra que só deixava expostas as garras que se estendiam dos dedos dos pés e calcanhar. 2 asas membranosas vermelhas flamejantes estavam dobradas ao redor de seu pescoço, quase parecendo um manto. Isso não é problema, é um Balor. Lid amaldiçoou Ratpak com um sussurro. Você está errado. Ele se autodenomina Troublescamus, o feroz, mas o mestre o chama de encrenca porque ele escapou 3 vezes antes que o mestre pudesse encontrar uma porta adequada para contê-lo. O problema odeia os experimentos do mestre e odeia ainda mais o mestre. Lid ignorou as divagações de Ratpak e preparou um conjunto de feitiços de acordo com as informações que tinha sobre Balors e sua completa paranoia. Apesar de sua aparência, eles não eram demônios.
De acordo com a tradição, antes de sua queda eles tinham 6 olhos, um para cada elemento e coloridos de acordo. Seus olhos garantiam o domínio de todos os elementos, mas também eram seu ponto fraco. Perder um olho significava perder o elemento correspondente, e uma vez que a magia não fluía através de seus corpos, eles eram incapazes de misturar diferentes elementos, deixando-os presos com o equivalente à magia de nível 4. Após a queda, Balos poderia ter de 1 a 3 olhos, enquanto os outros foram supostamente fundidos dentro de seus corpos pela tentativa fracassada de evoluir e forçar o mana a fluir livremente. Algum conselho? Lith nunca havia enfrentado um, mas podia ver através do visão da vida que a vitalidade da criatura era parecida com a de Scarlet, a Scorpicore. Felizmente, seu fluxo de mana era muito pior do que o do Senhor da Floresta. Se ele não estivesse na frente daquela porta, talvez. Lith ficou pasmo com o palavrão de Solos. Estou quase cego, então aceite minhas palavras com cautela. O Balor parece ter 4 núcleos de mana. Um ciano brilhante em seu lugar normal, logo abaixo do plexo solar, e 3 verdes dentro dos olhos. Entendi. A boa notícia é que ele não pode usar magia de luz, então se eu conseguir destruir um ou mais de seus olhos, ele não poderá regenerá-los. Lith havia terminado seus preparativos. Ele estava prestes a entrar no corredor quando sentiu Ratpak puxando sua perna. O mestre me disse que ele tem fraquezas, que até Ratpak pode enfrentá-lo se usar proteções mágicas. O mestre deu para Ratpak deu para você. A pequena criatura tirou de seu bolso um feixe de algemas ligadas a vários envelopes, que na verdade eram do tamanho de um bolso. Não fazia sentido para Lith, ainda mais porque, de acordo com visão da vida, eles não eram encantados. O que isso deveria ser? Ele perguntou. Não é óbvio? É uma cota de malha. Ratpak estufou o peito de orgulho enquanto Lith abria um dos envelopes. Se você está lendo isso, você não é o idiota que sempre pensei que fosse. Feliz Dia da Morte, Zolgrich. Lith não teve tempo a perder explicando ao idiota o que era um trocadilho, então ele devolveu o presente e se lançou contra o problema enquanto infundido com todos os elementos. O Balor não deu nenhum sinal de estar surpreso com o ataque repentino. O olho do meio de Troublescamus se inflamou com mana e o que parecia ser uma cimitarra de 2 mãos feita de fumaça preta apareceu em sua mão direita. Para a surpresa de Lith, o guardião se chocou contra a fumaça preta e o impacto repentino o desequilibrou, permitindo que o Balor o enviasse voando com apenas um movimento de seu pulso. Como isso é possível? A magia das trevas deve ser etérea. Eu esperava que ele tentasse trocar golpes. Que diabos? Só então Lith percebeu que o olho azul estava aceso também, o que significa que a espada era composta de gelo preto. Parece que Balos pode misturar elementos, afinal Lith interiormente amaldiçoou o autor do bestiário do exército, pois o olho vermelho também foi incendiado com mana, gerando um pilar de chama ciano que preencheram todo o corredor, deixando Lith sem saída. Lith se encerrou dentro de um enorme caixão de gelo para se proteger e selar o corredor. Seus próprios feitiços não podiam prejudicá-lo exatamente como as chamas do Balor não tiveram efeito em seu lançador depois de ricochetear na barreira inimiga. Logo o fogo consumiu todo o ar do corredor, forçando o feitiço a desaparecer, o olho vermelho a se fechar e o Balor a cair de joelhos ofegando por oxigênio. O olho roxo da criatura iluminou-se novamente, desencadeando um pilar de escuridão tão poderoso que as matrizes que protegiam o laboratório tornaram-se visíveis ao olho nu, enquanto impediam o feitiço de Balor de transformar as paredes em escombros. Suas posições agora estavam invertidas. Lith ficou preso dentro do gelo, assim como o Balor ficou preso no pequeno corredor um segundo atrás. Para não perder sua vida, Lith foi forçado a perder sua vantagem e quebrar o gelo para ficar em segurança. O ar fresco encheu o corredor e os pulmões de Balor enquanto ele desdobrava suas asas para perseguir seu oponente. Troublescamus voou em um padrão espiral, para evitar que Lith de prever sua trajetória e usar magia dimensional para apunhalá-lo pelas costas.
Ao contrário de suas expectativas, nenhum ataque aconteceu até que ele alcançou o entroncamento onde os dois corredores se encontravam. Só então ele percebeu que havia caído em uma armadilha. Lee sabia que a destreza física de seu inimigo estava muito acima da sua. Ele havia considerado o uso de matrizes de selagem de feitiço, mas elas prejudicariam a única vantagem que ele tinha. Matrizes funcionam nos dois sentidos, afetando seu lançador junto com seu alvo. Portanto, ele decidiu ficar a uma distância segura e jogar com inteligência. Duas zonas da morte estavam esperando por Troublescamus, uma de cada lado da junção. Os feitiços de escuridão se assemelhavam a duas pequenas nuvens de tempestade, que envolveram completamente os corredores enquanto convergiam para o Balor. Troublescamus explodiu em uma gargalhada selvagem e abriu o olho do meio novamente. Um segundo pilar de escuridão colidiu com a zona da morte de Lee com tal violência que todo o corredor tremeu e todas as matrizes que protegiam as celas tornaram-se visíveis. Lee ficou surpreso ao ver como um simples núcleo cianos poderia emitir tanta energia sem um momento de aviso prévio. Sua surpresa só aumentou quando, mesmo sendo alimentado por seu núcleo azul e impulsionado por um fluxo contínuo de mana, a zona da morte foi dominada pelo pilar preto. Continua no